Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live que nós fazemos aqui na nossa página @Rogério Calazans Oficial. E, obviamente, eu, esse careca, sou o Rogério Calazans e falo com muito prazer com todos vocês que nos acompanham. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós temos essa live para tratar de temas referentes à nossa cidade de Maringá e temas que estão sendo construídos dentro do nosso plano de governo que vai ser apresentado agora por ocasião das eleições municipais de 2020. O Avante tem uma equipe que tem trabalhado na construção do plano de governo e todas as quartas-feiras nós vamos fazer aqui um debate sobre temas importantes para a nossa cidade e você inclusive pode contribuir. Você pode contribuir participando do debate dessa noite, mandando a sua pergunta. Nós temos aqui a presença do Elton, a presença do Kim Rafael, aqui nos bastidores também, que vai nos auxiliar a responder as perguntas que vocês mandarem e também podem mandar sugestões de temas. O que você acha que é importante que seja debatido nas eleições de 2020 referente à nossa cidade, à nossa casa, à nossa cidade de Maringá? Mande para nós que nós vamos trazer um profissional da área aqui para debater esse tema. Antes de apresentar aqui o professor Aquito, eu quero lembrar que na semana passada nós tivemos uma live extremamente interessante com o policial federal, o Hélio Simões. Falamos sobre o nosso projeto de segurança, a integração das câmeras privadas com as câmeras municipais, certo? Então, um projeto fundamental para a nossa cidade, extremamente eficiente, experimentado pelos profissionais quando da Copa do Mundo e que não requer um grande investimento público e que pode trazer grandes resultados. Você pode buscar aqui no histórico da nossa página que você vai encontrar a live da quarta-feira passada. Estamos aqui hoje recebendo o meu amigo, uma pessoa que eu conheci um pouco mais a partir de 2019, nos conhecemos em circunstâncias um tanto quanto adversas, não é isso? Mas uma pessoa que eu aprendi a admirar e que é conhecida com toda certeza de toda a cidade de Maringá, uma figura tradicional da nossa cidade, de família tradicional, ele que já foi vice-prefeito do município de Maringá, já foi membro titular, aliás, de várias secretarias do nosso município, inclusive Secretaria de Fazenda, chefe de gabinete, que é o professor Willy Taguchi, o Aquito, professor Aquito, bem-vindo. Professor Aquito, que é engenheiro, boa noite, prazer recebê-lo aqui na nossa live. Boa noite, já que você se apresentou, eu sou de olhos puxados dessa cena aqui, né? Estamos aqui o Careca, que é o, como ele se denominou, mas é legal isso que a gente vira uma referência, né, Rogério? Olha, perto do magro, do alto, enfim, não vejo isso como uma coisa assim que possa até ser interpretado de uma forma diferente, de uma forma discriminatória. Estou até me atrevendo a falar isso, porque hoje cria-se muita narrativa, né, de que você não pode abordar certos aspectos que você pode estar ofendendo a outra pessoa. Nessa relação, eu acho absolutamente normal e é um prazer estar aqui, Rogério, para a gente discutir. Muito mimimi, né? Muito mimimi. É muito mimimi. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema. Quando eu vou no circo, por exemplo, eu já vou absolutamente consciente de que se o palhaço for chamar alguém para ir lá no palco, a probabilidade de me chamar é muito alta, como já aconteceu mais de uma vez. Eles gostam de achar um careca ali no meio, né? E antigamente todo mundo fazia brincadeira com todo mundo e ninguém sofria de bullying. Depois que descobriram a palavra bullying, agora todo mundo passa mal, morre e tem problemas seríssimos. Mas enfim, né? Exatamente. Mas vamos lá. Nessa questão do diferente, que eu acho que a gente está construindo uma proposta muito interessante. Veja bem, gente, se na nossa vida a gente tem que fazer diferente para parar de fumar, não é? Para parar de beber, para parar de engordar, então nas relações com políticas públicas, né, eu estava te ouvindo aqui, a gente também tem que pensar diferente. Se nós temos problemas de congestionamento, que a gente faz um desafogamento, palavra difícil aqui, né, momentâneo, sabendo que daqui 6 anos, 10 anos vai voltar a acontecer, nós estamos fazendo errado, né? Então a gente precisa pensar diferente o funcionamento de posto de saúde, funcionamento dos serviços sociais, gerar demanda, gosto muito disso, Rogério, gerar demanda social positiva. Não é esperar o cidadão cair na sarjeta, vamos usar uma figura de linguagem aí, que é da minha época, né? Ouço muito pouco isso hoje em dia, mas a gente falava assim, de cair na sarjeta, né? Para depois ir buscá-lo. Olha o investimento que você tem que fazer isso. Isso é matemática, né? Se a pessoa está no zero, para tornar positivo é mais fácil. Você espera a pessoa ir no -10 para
equilibrar para depois positivar, né, Rogério? Exatamente. Veja bem, o tema da nossa live nessa noite é planejamento urbano. Professor Akito, nós falamos muito sobre planejamento urbano, Sim. né? Aliás, eu até vou pedir desculpa pelo sotaque que eu coloquei aqui, tem que falar certo, urbano, né? A gente fala muito sobre planejamento urbano. Sim. E muito pouco sobre planejamento humano. Exatamente. Qual é a diferença? Eu gosto... Qual a importância, desculpe te interromper, sim. mas qual a importância desse conceito do planejamento humano em se tratando da construção de um projeto de cidade? E aí eu vou colocar já uma pitada de polêmica, né? Não sei se é polêmica exatamente, mas vamos trazer alguma coisa para a nossa realidade. Hoje mesmo na imprensa local, eu ouvi na Rádio CBN, por exemplo, debate sobre isso, sobre o fato de que Maringá já está há mais de 5 anos com o seu plano diretor vencido. Nesse momento, Maringá está sem plano diretor, e depois em outra live nós vamos falar um pouco mais tecnicamente sobre isso, certo? Mas isso gera assim um pouco de complicação no planejamento do crescimento da cidade. Mas enfim, nesse contexto, qual a diferença e qual a importância de trazer o conceito do planejamento humano para o planejamento da cidade? Eu gosto muito de comparações, Rogério, de fazer analogias. Quando a gente está numa escola ou numa casa, né, e você não se sente bem naquela casa ou naquela escola, por um motivo ou outro, o prédio está ruim, né, os professores te tratam mal, você tem uma má relação familiar, você tem um certo desgostar, um desgosto até, né, de você se referenciar que pertence àquele grupo, àquela escola, àquela família. Vamos fazer aí uma lateralidade em relação à cidade. Curitiba. Quando a gente pensa em Curitiba, o que você pensa? Ópera do Arame, né? Rua das Flores. Nós pensamos em Jardim Botânico, né? São referências pequenas para quem conhece Curitiba, a Ópera do Arame, para quem já foi lá, eu já tive a oportunidade de ir, o Jardim Botânico, pequenas, mas que fazem toda a diferença naquele sentimento, né, de empoderamento, de orgulho da cidade. Curitiba, inclusive, nacionalmente é conhecida no meio do marketing como cidade piloto de lançamento de produtos, porque o curitibano tem essa relação de orgulho com a cidade, né? Ele tem isso já superado, então não tem interferências em produtos novos. Tem muitos produtos novos que são lançados em Curitiba, né? Então, isso é planejamento humano. Mas, Taguchi, e para Maringá, como é que a gente pode pensar isso? Outro dia eu publiquei na nossa página, a gente tem recebido muitas contribuições, quero aproveitar aqui e agradecer. Uma cena, quando o matagal estava alto ainda na cidade, uma cena assim muito peculiar. Uma cena que mostrava uma rua totalmente desimpedida de mato, que parece ser natural, mas a calçada não, tomada pelo mato. E aí até coloquei uma reflexão, não é? Puxa vida, para o ser humano andar na calçada não tem problema ter mato. Agora, para o carro tem que estar bom, né? Por exemplo, né? Uma calçada, né, que está lá trincada, provocando acidentes sistemáticos há anos. A gente dá pouca importância a isso, Rogério. Agora, um buraco na rua, pelo amor de Deus, vira conversa no bairro inteiro. Então é isso que a gente precisa repensar, né? De termos praças, verdadeiras praças na cidade. A gente pensa muito pouco sobre isso. Para que praça, Rogério? Para criar identidade cultural do pessoal que mora, por exemplo, no Cidade Alta, no Borba Gato, né? Aqui na Rua São Domingos. Por quê? Mas qual que é a importância disso, Taguchi? Faz toda a diferença. A partir do momento em que a pessoa começa a gostar da cidade, gostar do seu lugar, aí, Rogério, acabou o problema. Ou seja, se eu estou entendendo bem, Taguchi, a questão ela seria planejar a cidade, o crescimento da cidade, mas levando em consideração a integração humana, efetivamente a qualidade de vida e a sensação da pessoa, para que ela tenha noção de pertencimento. Ou seja, isso é da minha cidade, isso faz parte da minha vida, isso de algum modo contribui para a minha vida. Agora, como é que você avalia, desculpe, como é que você vai... Tem muita coisa para falar, você e eu, e a gente fica aqui e são duas pessoas que não gostam de falar, entendeu? Então a gente vai precisar de umas 4 horas de live aqui. Se vocês são alunos do Taguchi, fiquem aqui que ele vai continuar dando aula por aqui hoje. Daqui a pouco a aula, viu, moçada? Presta atenção. Então, assim, ó, que eu ia dizendo? Como é que você avalia a situação? Ontem mesmo eu fiz um vídeo. Eu estava à noite na minha casa, resolvi sair e fui em algo que eu tenho falado bastante na cidade de Maringá,
que é aquelas obras de intervenção que foram feitas lá na Avenida Kakogawa. Todo mundo conhece aquele corredor de ônibus, a criação daqueles terminais nos redondos, lá nas rotatórias. E eu fui lá à noite e tinha uma pessoa, né, esperando algum ônibus que em algum momento passaria ali. E atravessaria toda a cidade, inclusive o centro, para chegar ali. Exatamente. E aí o que eu percebi também foi o seguinte: de toda aquela intervenção da construção daquele corredor de ônibus, as pessoas agora, para pegar o ônibus, antes elas pegavam na calçada, agora elas têm que atravessar para o meio da avenida. Então a gente teve que colocar mais semáforos para fazer os carros pararem mais, e as pessoas ficam no meio da avenida para conseguirem embarcar no ônibus. Certo? E além disso, uma crítica que eu faço, e eu confesso para você que assim, eu posso estar errado, né? Por isso que a gente está fazendo esses debates. Uma crítica que eu faço é que Maringá já tem aí 430 mil habitantes, talvez um pouco mais, um pouco menos que isso, e nós temos um terminal urbano centralizado. Então, todos os ônibus atravessam tudo para vir para o centro, certo? Congestionam o centro, enfrentam congestionamentos e não permite viagens mais curtas em interbairros. Como é que você avalia isso do ponto de vista do planejamento humano? Porque fazer um corretor parece que é bom, fazer um terminal na rotatória parece que é bom, mas e do ponto de vista humano? Como é que você avalia isso? Eu vou começar essa minha visão a partir de uma comparação. Nós temos, quando eu fiz o curso de especialização na UEM de Políticas Públicas, nós estudamos um caso, né, que é referência no urbanismo brasileiro, que é Cidade Tiradentes, em São Paulo, né, um bairro chamado Cidade Tiradentes. 300 mil habitantes, tem 5 mil empregos. Para onde vão o resto das pessoas? Para o centro de São Paulo, ou para regiões, ou né, para outros locais, usando o transporte e tal, né, congestionando as vias. Então, nós precisamos pensar, e está dentro desse conceito que eu estou te falando, né, de promover o crescimento do comércio dos bairros da cidade, que já tem tendência. Nós não vamos inventar qualquer coisa, já tem em locais em torno de toda a cidade, nas franjas da cidade, digamos assim, que já tem tendência para serem pontos comerciais. O povo já escolheu. Posso citar, se você me permite, citar alguns exemplos. A vida própria que a Avenida das Palmeiras tem. Com certeza. A vida própria que a Avenida Palmares, que aliás é gigantesco o comércio ali, extremamente movimentado, a Avenida das Palmares. A própria Avenida Franklin Delano Roosevelt lá no Requião, entendeu? Maringá Velho. Se você pega a ponta do Maringá Velho, lá na região do Fim da Picada, da Praça Ivaí, um pouco ali para frente, você tem aquilo que era coisinha de cidade pequena, né? O cartório, supermercado, farmácia, porque antes as pessoas falavam, não, eu preciso ir para o centro porque eu vou no banco, né? Então eu vou para o centro da cidade, o banco fica no centro, exatamente, né? O cartório fica no centro, a farmácia fica no centro, o mercado fica no centro. Agora, Maringá já tem, então, ou seja, se eu entendi, o nosso planejamento urbano, inclusive com relação ao transporte público municipal, para que ele seja um planejamento humano, nós precisamos fazer com que ele obedeça naturalmente esse fluxo, esse comércio que tem no lado. Ou seja, o cidadão pode trabalhar próximo da casa dele, quem mora lá perto da Palmares tem comércio lá para empregá-lo, tem serviço lá para empregá-lo, então eu tenho que ter um transporte que leve ele com qualidade primeiro até lá, e que não necessariamente obrigue ele a vir para o centro, para que do centro ele vá para outro local. São políticas de desenvolvimento econômico e financeiro da região agregadas com políticas públicas sociais. Eu vou te citar outro exemplo. A gente fica desesperado para falar, às vezes engole algumas palavras. Até recentemente, ali na Morangueira, os jovens aí vão entender o que eu estou falando. Tinha uma galera de jovens ali que enchiam aquele ponto de moto nos finais de semana, né? Vocês aí, alguns de vocês devem ter presenciado isso. E do lado daquele posto que tem ali, posto Presidente, tradicional em Maringá, né? Não pode dar boa coisa ali, né? É do lado da Avenida Colombo, né? Não tem nenhum atrativo. E os jovens bebendo, não vai dar boa coisa. Mas por que eles estão lá? Eles vieram dos bairros mais distantes em função de que não existe vida social e cultural nos bairros mais distantes. Fácil, né? É matemático isso. Então, se a gente criar essa condição de vida cultural e social lá, né, com uma galera mexendo ali com skate, com uma galera mexendo com samba, né, com folia de reis, enfim, né? Folia de reis
Não, mas o destino. Todo mundo entendeu. A característica. Não, em Sarandi tem uma galera que mexe com folia de reis, que é uma tradição belíssima, né? Faz parte da cultura brasileira. E eu acho que a gente tem que pegar cada raiz da nossa cultura brasileira e fortalecê-la. Antes que estejamos todo mundo, como você sempre diz, fazendo protesto contra o capitalismo e depois comendo McDonald's. Né? Então a gente tem que ter essa diversidade. É daí que a gente constrói, né? Um ambiente melhor. Trazendo isso para o nosso objetivo, que é plano de governo. Então, se eu entendo bem, se eu estou entendendo esse debate, é nosso papel no plano de governo, e é assim que o plano de governo do Avante tem sido construído, a identificação dos espaços públicos, a identificação dos espaços vocação de cada espaço em cada região da cidade, e fomentar. Porque aí o poder público ele pode ter um papel complementar, inclusive. Com certeza. Então, por exemplo, eu vou citar o caso, porque eu gosto muito daquela região ali da Avenida das Palmeiras, né? Então vou citar o caso, a gente tem bastante pessoas na nossa pré-campanha também ali naquela região. Aliás, um grande abraço para todo mundo da região do Hermas Moraes de Barros, enfim, né? A gente já tem um comércio pujante. O que falta ali? O que pode ser acrescentado ali? A gente tem ali na Avenida São Judas Tadeu, por exemplo, um parque lindíssimo, fenomenal, uma floresta bonita, só que está absolutamente abandonado há muitos anos. Então aquele pode ser um complemento, que o investimento do poder público ali naquele local pode fazer com que as pessoas fiquem mais ali, o que vai dar reflexo no trânsito, porque não precisa mais ir lá para o centro da cidade, entendeu? Exato. Então são menos pessoas, menos carros andando para o centro da cidade, naturalmente menos ônibus circulando também, certo? E mais opção para que as pessoas fiquem com qualidade de vida, porque quanto menos tempo na rua, quanto menos tempo no trânsito, mais qualidade de vida. Ou seja, esse é um papel complementar. E aí, Tabu, só para encerrar essa minha intervenção, tem um fator que ele é fundamental também, que a gente tem debatido aqui, que também ainda com relação ao trânsito, por exemplo, de novo a situação do Maringá Velho. Se lá no Maringá Velho eu já tenho cartório, se a gente já tem farmácia, se a gente já tem o supermercado, eu já tenho aquela vida própria, o ideal não seria então que eu tivesse, por exemplo, um terminal de ônibus lá? Por que não? Entendeu? E aí que eu pegasse o fluxo daquela região, às vezes onde tem menos densidade populacional, eu não preciso criar um núcleo comercial forte desse na cidade toda. Sim. Entendeu? E eu primeiro desse a opção para as pessoas para que descessem naquele terminal. E não necessariamente centralizasse todo mundo no centro da cidade. Porque hoje nós estamos na situação da pandemia, então a gente está naturalmente ainda com menos fluxo de carros na rua. Mas se a gente olhar como é que vai ficar ali a Avenida Duque de Caxias às 5 horas da tarde, é um super congestionamento de ônibus, por exemplo, entrando dentro do terminal, que acaba por atrapalhar a vida de todo mundo, e um trabalhador que poderia fazer uma viagem às vezes de 15 minutos, transforma aquela viagem em 1 hora, porque ele tem que passar ali pela região central. Isso. Então um terminal nesses pontos específicos, ele poderia também fomentar aquele comércio daquele local e fazer com que a cidade tenha vários eixos de desenvolvimento com respeito a esse conceito de planejamento humano. Exatamente. É isso. Você está falando aí, eu estou me inspirando aqui, mas todo mundo gosta de ir em shopping, né? Eu não gosto porque, né, gasta demais, não gosto. Mas todo mundo gosta de ir em shopping, né? Por que tem aquele ambiente agradável criado ali? Se você parar para pensar, tem tudo o que você precisa naquele shopping. Mas por que tem? Porque foi pensado, não é? No shopping, não sei se você sabe, eu vou falar uma palavra que todo mundo entende, um menu do que pode ser instalado lá. 2 ou 3 lojas de confecções, uma farmácia, uma sapataria, um pet shop. É assim que é planejado um shopping center. Então, isso é para mostrar para vocês, ou para abrir o debate, vamos dizer assim, que é possível você fazer políticas públicas que conduzam o crescimento econômico de uma região de uma maneira extremamente positiva para a população. E humana. E humana. Humana nesse sentido, porque você já falou aqui, você cria um emprego perto do local de trabalho. É impossível, gente, a pessoa trabalhar, né, ali na Zona 6, como você está dizendo, que é uma zona muito antiga da cidade, né, e ele trabalhar lá perto, criar relações de vizinhanças, né, com o rapaz da banca, né, com o rapaz da padaria. Isso é fortalecer, né, esse sentimento de empoderamento das pessoas com o seu entorno. É isso que a gente precisa estar muito atento. Eu sou engenheiro civil,
né? Sempre fui muito pragmático em contas. Até quando eu participei mais intensamente da vida pública, quando eu fui vice-prefeito da cidade e tive a oportunidade de ser prefeito em algumas ocasiões. Em muitas, aliás, né, que eu tive muitas oportunidades. Agora, naquela época eu era mais engenheiro. Hoje, eu acho, a minha convicção é que a gente precisa mais de sociologia, Rogério, do que engenharia. Principalmente numa cidade como Maringá, que tem inegavelmente uma boa estrutura física, a gente precisa fazer funcionar. Eu estava conversando com um amigo esses dias, lá do Borba Gato. Né? Borba Gato, para quem conhece, tem um centro esportivo do Borba Gato, muito bem instalado, com piscina e tal. E não bastasse isso, tem um centro da juventude lá no Borba Gato. Estão abandonados, estão parados. Né? Então, se você criar uma relação de confiança com as pessoas, com os núcleos das pessoas que estão lá. Tipo assim, nós temos lá um grupo de terceira idade que gosta de dançar. Vamos dar esse empoderamento das pessoas naquele espaço. Elas não vão pedir, elas vão cuidar do espaço. Iguatemi, eu fiquei absolutamente assim, surpreso quando eu conheci o espaço que existe em Iguatemi, com piscina, com quadra coberta. É um espaço maravilhoso. O que a gente precisa nesse conceito do planejamento urbano é permitir que as pessoas ocupem. E não é só ocupar, porque tomar conta. Imagine o seguinte, nós temos aí vários profissionais que trabalham com projetos sociais na área de esporte, na área de dança. Sim. É possível, gente, só tem que mudar a mentalidade. É possível que o município ele faça adequações legislativas para que ele possa criar parcerias com essas pessoas da comunidade para que elas vão lá. Entendeu? Esses locais têm que estar cheios de idosos, cheios de juventude, de pessoas de todas as idades, usando as piscinas. O grande problema que eu vejo, Taguchi, aí você me interfere aí para, né, a gente, inclusive, se discordar. É porque assim, quando a gente fala, tudo que a gente fala no Brasil, isso não é só Maringá, né, mas é uma cultura brasileira nossa. A gente pensa numa situação dessa, por exemplo, eu vou lá criar um programa para idosos, porque nós temos bons espaços em Maringá, precisamos usar melhor. Não só lá em Iguatemi, vamos pensar aqui nessa rotatória, eu esqueci o nome da praça, aqui na Avenida Riachuelo, eu falo aqui porque a gente está aqui pertinho, a gente está aqui na Gastão Vidigal praticamente, né? Aqui na Vila Operária, aquela rotatória na Avenida Riachuelo tem piscina. Tem um centro esportivo. Tem um centro esportivo ali, aquilo é fenomenal. Agora, até o quanto a população está usando aquilo. Aí eu penso assim, mas para usar eu preciso então contratar servidor, vou fazer concurso, ou seja, eu tenho que inchar a máquina pública. Gente, esse pensamento estatista já era, acabou, não dá conta, principalmente no período pós-pandemia. Aliás, o programa do Avante está sendo todo construído de forma a criar um plano estratégico para o período pós-pandemia e fazer essa cidade não entrar em estagnação e crescer. Então esquece isso, não é assim. Nós temos que criar mecanismos para fazer parcerias com o privado. Tanto o privado, só para encerrar, Taguchi, tanto o privado empresa, quanto o privado pessoa física. Que aquele cidadão que trabalha com um projeto, aqui no Santa Felicidade, do meu lado aqui, bairro Santa Felicidade, tem uma concha acústica. Eu já fui lá no Santa Felicidade e as pessoas falaram, nós queremos aula de zumba e tem professor ali. Então a gente tem que criar mecanismos para criar parcerias com essas pessoas para que eles levem as pessoas. Não adianta levar aula de valsa lá, eles querem de zumba. Exatamente, nem vaneirão que eu gosto de dançar. É igual no projeto que você falou para idosos, concordo totalmente com o que você disse, mas a gente tem que abrir esse caminho de ida e volta. Vamos fazer um projeto para idosos de dança, mas precisa perguntar para os idosos se eles querem projeto de dança naquele local. Porque às vezes aquela galera lá é do crochê. Então não adianta o poder público se arvorar, não, eu sei o que eles estão precisando. Não, o poder público não sabe. Quem sabe é quem mora lá. Exatamente, é por isso que eu insisto no ponto de que um dos desafios que a administração pública tem, e é o que tem sido colocado aqui no Plano Avante, a gente tem estudado muito, até na viabilidade jurídica da implantação de tudo isso, é aumentar a parceria do poder público com a iniciativa privada. E quando a gente fala em parceria, a pessoa só PPP, parceria público-privada? Também, mas não estou falando disso, estou falando de grande projeto. Eu estou falando daquele professor, daquela professora de crochê, daquele professor de zumba, daquele professor de natação, de saxofone, exatamente, daquele que tem um projeto social que já atende com muita dificuldade, mas com muita vontade, crianças carentes, que leva na quadra, que leva no campinho, entendeu? Por que não fazer parcerias para que essas pessoas ocupem esses espaços públicos? As rotatórias, eu sou um crítico ferrenho das rotatórias de Maringá. Quem me conhece sabe o quanto eu toda hora estou criticando as rotatórias de Maringá. Inclusive, com todo
respeito. Eu sei que faz parte da nossa história, né? Mas eu acho que nós estamos crescendo e está na hora da gente pensar grande. Está na hora da gente repensar com mais cuidado na nossa cidade que nós queremos, não com a cabeça de Maringá de 200 mil habitantes, mas com a cabeça de Maringá agora de 430, mas já pensando em Maringá com a cabeça de 600 mil habitantes, porque nós vamos chegar lá. E aí? Entendeu? Aí a gente vai lá e coloca semáforo em rotatória, que para mim é um atestado de incompetência, porque a rotatória ela é exatamente uma alternativa ao semáforo. Se colocar semáforo em rotatória, você está atestando que é incompetente, não resolveu, não investiu em infraestrutura, entendeu? E deixa todo mundo parado. Porque quem está no carro para, o pedestre não consegue atravessar, porque um monte de faixa não consegue, entendeu? Atravessar, vira uma confusão. Mas enfim, então fica a minha crítica aqui. Certo? Mas o que eu estou falando de rotatória não era nem isso. Mas imagine as rotatórias da Nildo Ribeiro, por exemplo. Nós temos que fazer com que as pessoas ocupem aquilo ali para fazer atividade física, permitir a criação de MEIs, microempreendedores individuais, para poder ir lá dar aula de yoga, dar aula de zumba, dar aula de dança, colocar a nossa população para ocupar os espaços públicos. Isso faz parte do planejamento urbano e lá na frente a gente vai economizar na saúde. Com certeza. Você está falando aí, e eu tenho que dizer isso aqui, porque é o seguinte, é um testemunho, se você me permite dizer assim. Eu sou crente, você fala testemunho, tranquilo. Quem mora no Três Lagoas ali vai entender que eu vou falar de um relato que eu vou fazer aqui. Nós construímos ali o condomínio Santa Clara e Santa Júlia para atender famílias em situação de alta vulnerabilidade social. Mas sob todos os aspectos. Conheço lá. Conheço algumas pessoas que moram lá, inclusive. E do lado nós tínhamos o centro esportivo. Do lado. É uma avenida que separa, né, o condomínio Santa Clara e Santa Júlia e o centro esportivo. Subutilizado. Né, quando a gente foi ter os primeiros contatos com a Marina, um excelente centro esportivo. Se tiver ainda, um abraço e ajudou muito. Qual que foi a nossa ideia? Nós tivemos um contato com a igreja adventista que faz o trabalho dos aventureiros. Fenomenal. Meus filhos fazem parte, os dois. E que eles estavam com um projeto de expansão e aí a gente casou a ideia. Olha, e se vocês tivessem um local que tivesse um campo de futebol, que tivesse uma piscina, que tivesse um enorme salão para vocês usarem durante o final de semana e atenderem crianças. Eu falei, Taguchi, isso é o céu. Né? E foi o que nós fizemos. Nós fomos conversar com a direção, né, dos adventistas aqui em Maringá. Nós fizemos um pacto, um contrato com a igreja adventista e a prefeitura, sem colocar nenhum funcionário, sem gastar um tostão, num espaço subutilizado que é do povo, os adventistas então passaram ali a atender crianças do Santa Clara e Santa Júlia. No primeiro dia de inscrição de crianças, teve quase 98 inscrições, quase 100, a maior inscrição de toda a experiência de implantação desses grupos de aventureiro que eles me falaram. Agora, 2 relatos que eu quero fazer aqui importantes, muito importantes. Uma das mães, a gente cria uma certa familiaridade, né, com as pessoas, uma certa informalidade, de tanto que a gente conversa com elas. Uma das mães me disse assim, olha, o meu filho, minha filha, mudou de postura dentro de casa, depois que entrou no Aventureiros. Está ajudando nas tarefas de casa, está cuidando dos irmãos, mudou. A outra mãe foi o seguinte, né, que ela nem estava sabendo do projeto, mas o menino dela estava. Quem levou a mãe para fazer a inscrição, porque precisava de um adulto, foi a criança, 8, 9 anos, por aí. Diz que a mãe foi lá sem saber o que estava acontecendo. Então as crianças sabem. Assim como as crianças sabem do que de ruim acontece perto da sua casa, pode ter certeza que eles sabem também das boas oportunidades. E você que é mãe, que é pai, nenhuma criança, gente, nasce com um coração ruim, né? Com uma disposição para o mal. Quem é mãe e quem é pai sabe disso. Né? Então, isso foi comovente, especialmente para mim, cara, sinceramente. Olha só, o Weverton, é isso? Maxton. Weverton é meu parceiro de Facebook, eu preciso conhecê-lo pessoalmente um dia. Weverton, um grande abraço, obrigado por estar nos acompanhando. Ele nos mandou agora um recado dizendo que concorda com o nosso posicionamento, de que nós precisamos
fazer com que as pessoas sejam donas do seu próprio destino, não Isso. fiquem aí alienadas pelo Estado, né, usou até o termo aí, escravizados pela CLT. Eu quero dizer para você, Everton, é o seguinte, essa é a nossa lógica. Esse é o foco, né? Entendeu? Nós temos uma posição crítica, por exemplo, em relação à condução da política da pandemia. A gente sabe que é uma realidade, nós não somos negacionistas, não é isso. Mas o que acontece é o seguinte, eu sou advogado, eu não sei como você tem que conduzir o seu negócio. Eu não posso ficar lá dentro brincando de videogame, abre e fecha, entendeu? Sem conversar com ninguém. É você que sabe da sua vida. E as pessoas quando são estimuladas, quando são desafiadas, quando elas possuem liberdade e elas são estimuladas, elas se desenvolvem, porque as pessoas nasceram para o desenvolvimento. Eu, como cristão, eu acredito nisso, sabe? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, ou seja, Deus nos deu plena capacidade. O que acontece é que nós temos uma cultura estatista no Brasil, sabe? Que o Estado achata a cabeça das pessoas, achata, ele escraviza, ele coloca o seguinte, ó, você tem que ficar limitado para receber o seguro-desemprego, com todo respeito às pessoas que precisam receber. Não é isso, entendeu? Mas nós temos que o poder público tinha que fazer o seguinte, tinha que incentivar as pessoas a não precisarem do seguro-desemprego e dar condições para isso. Agora, nada muda se eu não mudo, nada muda se minha cidade não muda, isso tem que começar aqui, certo? Maringá, gente, o Willy Taguchi sabe disso. Ó, eu li o documento do Master Plan Taguchi inteirinho, entendeu? E ele aponta lá os eixos de desenvolvimento, é a visão de Maringá para 30 anos, aponta os eixos de desenvolvimento, quando fala de um dos setores fundamentais para a gente, que é a construção civil. E por que construção civil? Olha a quantidade de vazios urbanos que nós temos em Maringá. O próprio Master Plan diz que o excesso de regulação que Maringá tem é uma pedra de tropeço. Gente, essa prefeitura atrapalha tudo. E não é culpa nem do Ulisses, não. É uma construção histórica, né? A prefeitura atrapalha tudo. É um ano para um alvará, é muito burocrático, muito pesado para todas as coisas, é a prefeitura sócia de todas as coisas. Essa lógica precisa ser invertida, não é isso? E tem um aspecto ele complementa agora que você falou da rotatória, que Rafael falando. Semáforo, ele falou assim... Nós temos a nossa produção aqui, né? A produção está falando. Ele acha péssima a ideia de semáforos nas rotatórias e poderiam ser usados por pessoas dos setores de esporte. Exatamente, só para... Desculpa, Taguchi, você cuida do seu tempo aí, que o Taguchi tem que dar aula daqui a pouco também, né? Mas olha, Everton, eu vou repetir para você, vou repetir isso para você e para todos vocês que nos assistem aqui. Colocar semáforo em rotatória, na minha opinião, é atestado de incompetência, porque a rotatória existe como alternativa ao semáforo. Então, quando a gente tem que colocar o semáforo lá, é porque a gente está reconhecendo que nós não investimos em infraestrutura, nós precisamos repensar as coisas, entendeu? Não temos infraestrutura de trânsito, essa é a verdade. Quem aqui, vocês estão aqui assistindo aqui agora, ou vão assistir depois, deixa um comentário aí. Qual é a opinião de vocês, galerinha? Escuta, quem é que consegue fazer uma poça de corrida lá na Avenida 19 de Dezembro? Hã? Quem é que consegue? Fazer uma poça de lá da 19 para ver quem para mais. Não é isso? Porque você não anda naquela avenida, entendeu? Não anda. Quando chega lá na rotatória, aquela rotatória, aquela praça é Praça Peladão, é a de cima. Do Peladão. É do Peladão, né? É. Enfim, ali próximo do Santa Rita, exatamente, isso. Entendeu? Aquela rotatória, se você não tiver na via, se você não tiver na Santa Rita, se você não tiver na via certa para você, por exemplo, entrar ou na Luiz Teixeira Mendes, ou entrar na 7 de setembro, ou mesmo entrar na Avenida Brasil, ou na 19 de dezembro, você não entra, você tem que ficar dando voltas e voltas. Não entra! Desculpa, mas é verdade. É verdade, você não entra, você não consegue mudar de uma faixa para outra. É sinal, chega um momento que você quebra. Não, você quebra o negócio de ligar o sinal do teu carro, que você não aguenta, que você não consegue entrar. Entendeu? Então eu não sei que lógica é essa, e o que me preocupa com o Willy Taguchi é a falta de perspectiva de planejamento para uma solução. Porque há quanto tempo que está assim, aí de repente a gente observa o que aconteceu em Maringá. Colocou semáforo na rotatória lá na Avenida Nildo Ribeiro da Rocha com a Pedro Táxi. Entendeu? Quando a gente pensa que a gente precisa partir para um investimento maior de infraestrutura, porque isso é planejamento humano, gente. Planejamento humano, manter a qualidade de vida, é pensar daqui 10 anos que a gente tem condições de ir do trabalho para casa num tempo menor. Nós somos uma cidade plana, eu vou insistir muito nesse debate. Eu sei que muitos riem de mim nesse debate, Taguchi, mas que é a situação da bicicleta elétrica, certo? Maringá tem toda a condição de ser um polo difusor de bicicleta elétrica. Nós temos 2 cursos
de engenharia mecânica nas nossas universidades aqui. O poder público pode fazer parceria, porque o problema da bicicleta elétrica no Brasil, Estados Unidos bombou agora na pandemia, mas é que ela é muito cara, ela Sim. não é condizente com a realidade brasileira. Então, porque eu acho que nós precisamos fazer com que a prefeitura tenha parceria com os cursos para a gente produzir bicicleta aqui, num preço correto. Bicicleta elétrica em Maringá é perfeito, é plano, tem um conceito um conceito de saúde, porque a pessoa ela fica isenta de todo o peso ali da bicicleta, mas não fica 100% isenta. Tem a questão do equilíbrio também, né? Não, e o Hélio, na live da semana passada, ele falou, por exemplo, que ele citou o exemplo que o nosso terminal de ônibus ali, que eu sou um crítico dele, né? Ali do centro, ele poderia, por exemplo, o teto dele poderia ser transformado numa grande usina de painel solar. Nós já temos instalados em Maringá placas de sinalização com o nome da rua, com painel solar que à noite ela acende. Por que a gente não coloca ali uma tomada para poder carregar as baterias das bicicletas elétricas? Aproveitando todo aquele Exatamente, espaço. as baterias dos patinetes. Então não basta mais, num projeto de planejamento humano em Maringá, pensar simplesmente na expansão das ciclovias. Nós precisamos fazer com que as nossas ciclovias estejam preparadas para esses novos modais. A própria bicicleta elétrica, que, ao meu ver, pode ser produzida em Maringá. Nós temos condições de transformar Maringá num polo de produção, e também nos patinetes. Certo? Por que a gente não pode ter uma banca de revista no meio das nossas rotatórias? A pessoa para ali na banca, toma uma água, toma um cafezinho, que nós amamos café. O que você está falando é o que de mais moderno em termos de planejamento urbano, de mobilidade urbana, que é o tal do TA. Né? Os técnicos da área sabem o que eu estou falando, é transporte ativo. Eu não sabia o que era o TA. Não. Transporte ativo. Então, eu queria finalizar aí, porque Kim, nossa produção aqui, o Kim, o Elton, eu tenho aula para dar daqui a pouco, e eu estava pensando aqui, rapaz, a gente quando começou a live, a gente se fala todo dia, né? Falei, mas o que nós vamos falar, Taguchi? Porque a gente se fala todo dia e acaba sendo comum, né? Mas você vê como é interessante e acaba, né, provocando. Faltou tempo. Então, se você me permitir, né, eu realmente vou ter que sair, tem mais uma intervenção aí, né? Se puder deixar só o Rogério para finalizar as lives. Beleza, vamos lá. Então, tá tudo bem, fica à vontade. Você vai cortar a cena aqui ou posso andar? Não, eu acho que aqui o sistema é bruto, entendeu? O Willy Taguchi, que é nosso coordenador, foi vice-prefeito de Maringá, precisa dar aula. Entendeu? Isso. Então, obrigado, ele vai sair agora, eu vou continuar aqui na live, aqui para ele sair, ele vai passar na frente de todas as câmeras e nós esperamos que ele não tropece nos fios para que a live possa terminar comigo aqui e eu responder a pergunta do Kim. Obrigado, Taguchi. Obrigado pelo prestígio, quem está nos assistindo agora e quem vai nos assistir, e reforçando, deixe o seu recado aí. Muito obrigado. Lembrando que o Willy Taguchi que está saindo, pode sair. Ele é um dos coordenadores e fundadores aqui fundadores não, é um dos coordenadores da criação do Partido Aliança, do presidente Bolsonaro, que Maringá foi o campeão aqui em conseguir as assinaturas. Vamos lá, qual que é a pergunta, Kim? O Fernando Araújo fez um comentário, disse assim: em referência ao planejamento de obras e melhorias, temos consciência de que devemos estar presos ao orçamento. Porém, fomos surpreendidos com a prefeitura fazendo empréstimos para este fim, né, do planejamento. Qual a sua percepção sobre isso? Veja bem, a capacidade de endividamento, todos sabem, né? Se alguém não sabe, vai saber agora, claro, que eu fui secretário municipal, fui secretário de gestão, atuei bastante com as questões orçamentárias do município de Maringá. E eu sei que a capacidade de endividamento do município de Maringá é uma capacidade alta. E mesmo com os empréstimos que foram feitos agora, nós continuamos, a nossa cidade ainda continua com uma boa capacidade de endividamento. Ainda assim me preocupa muito, porque nós estamos num período de pandemia, as nossas demandas mudam, as nossas prioridades mudam, então nós precisamos nos preocupar com a qualidade do gasto. O que me preocupa, pastor Fernando Araújo, né, que eu conheço, um grande companheiro, meu conselheiro, meu mentor, enfim, o que me preocupa, Fernando, nisso aí é exatamente a qualidade do gasto. A gente está pegando empréstimo para construção de salões comunitários, é muito bom que nós tenhamos salões comunitários, mas por outro lado, se você pegar o seu carro e for lá na Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, lá na Avenida Alexandre Rasgolaef, em direção ao hospital universitário, certo?
ali subindo a avenida, você vai ver que aquele pedaço é completamente danificado, cheio de buracos, as ruas laterais, as vias nos bairros estão ficando trincadas, asfalto é um investimento muito caro. Então eu penso que a qualidade desse gasto que foi pego com empréstimo não foi boa, considerando que nós temos demandas urgentes. Gente, a pior coisa que pode acontecer numa cidade é deixar asfalto acabar, porque é muito caro. Uma quadra de asfalto é muito caro, então tem que ter manutenção urgente, certo? Porque do contrário fica depois absolutamente inviável fazer essa manutenção. Então eu penso que não seja bom nós usarmos dinheiro emprestado para a construção de salões comunitários, apesar da importância do salão comunitário, mas é possível construir salão comunitário com outra fonte de recurso. Tua mãe mandou boa noite, parabéns. Mamãe, né? Primeiro eu vou falar benção, mamãe, eu sou filho único e eu falo benção mesmo, mamãe, ponto final, né? Eu te amo e tô com saudade. É isso? Isso. Meus caros, muito obrigado pela presença de vocês na nossa live. Nossa live falando de planejamento urbano é algo fundamental para o projeto de governo do Avante. Quero encerrar fazendo algumas considerações. Quero que vocês entendam alguns pilares dos nossos debates. Nós partimos do pressuposto da redução do tamanho da atuação estatal. O plano de governo que o Avante está construindo para ser apresentado nessas eleições é um plano de governo que pretende reduzir a atuação estatal e incentivar a participação privada. Um bom relacionamento entre o poder público e a iniciativa privada. Ah, mas isso afeta a vida dos servidores? De modo algum, muito pelo contrário, vai criar um sistema de meritocracia, onde os servidores serão devidamente valorizados. Entretanto, nós temos que ter a consciência de que o período pós-pandemia é um período de crise, é um período em que não haverá dinheiro disponível, é um período em que haverá uma dificuldade orçamentária e que o prefeito vai precisar ter uma boa capacidade de liderança para reunir todas as pessoas em volta de uma única mesa para criar consenso. E muitas vezes esse consenso vai ser para dividir um pouquinho do prejuízo. Vai ter que fazer muito com pouco recurso. Vai ter que ser criativo para fazer com que a cidade se mantenha até ter a sua efetiva retomada, o seu efetivo crescimento econômico depois de forma consistente. Então, criatividade. Precisamos pensar em saídas que não envolvam a necessidade de dinheiro extra, de dinheiro novo, até porque a gente não pode pensar em aumento também da carga tributária, que vai ser inaceitável. Nossa população, as nossas empresas não suportam isso. Então é por isso que o plano do Avante parte do pressuposto de uma necessidade de um choque completo, de mudança completa de mentalidade. Simplificação administrativa, desburocratização e também desregulação. Vocês sabem a diferença entre a desburocratização e a desregulação. A desburocratização, quando nós falamos aqui em desburocratização, nós falamos do passo da prefeitura para dentro. Ou seja, são os processos internos que precisam ser desburocratizados, precisam ser agilizados. É inaceitável que se demore para se conceder um alvará, é inaceitável que se demore para se conceder um habite-se. Nós precisamos mexer de forma drástica na legislação que trata da outorga onerosa, porque nós precisamos incentivar a construção civil e não atrapalhar a construção civil. Nós precisamos repensar a utilização dos nossos eixos. Um exemplo que eu sempre cito: Avenida Moleirinho, Joaquim Moleirinho. Entendeu? Vou citar ela aqui de novo de exemplo. Nós precisamos fazer com que uma avenida como aquela, na nossa opinião, na opinião de quem constrói o plano de governo do Avante, ela tenha a possibilidade de construção de prédios, de grandes arranha-céus. Se a gente vai construir grandes prédios ali, a gente está tirando o fluxo de prédios lá da região central, certo? Porque já tem muito problema de trânsito pelo tamanho de Maringá. Nós já temos muitos problemas de trânsito, muitos problemas com estacionamento. Então a gente tira aquele fluxo, joga para uma região que é uma avenida duplicada, ligada a outras avenidas duplicadas e incentiva a criação rápida de emprego. A construção civil é uma forma que nós temos de gerar emprego de forma mais rápida. Mas para isso o município tem que desburocratizar e desregular. Desregular é da prefeitura para fora, é facilitar a vida do privado. E todo o plano de governo do Avante é focado na geração de emprego e renda, é para permitir que tanto o grande empresário possa construir os seus arranha-céus aqui, como também que o pequenininho possa fazer a reforma na sua casa, sem ter aquele desespero depois para conseguir o seu alvará, certo? Isso é qualidade de vida. Isso é planejamento urbano, é pensar que nós temos que ter pequenos pontos de ônibus
pequenos terminais de ônibus espalhados em vários pontos da cidade, não apenas um ponto centralizado, não apenas um terminal centralizado, e não aquele trambolho também que foi construído, com todo respeito, lá na Avenida Kakogawa. Entendeu? Aquele negócio lá da Avenida Kakogawa é criminoso, gente. Foram milhões de reais naqueles terminais da Avenida Kakogawa que não tem nem demanda para ônibus, nem demanda para gente. Aquilo é criminoso. Certo? Aquilo é criminoso, não dá. Aí ninguém fala nada, eu acho estranho isso aqui em Maringá, ninguém fala nada, parece que, sabe, foi melhor que ninguém lembre disso, né? Quem foi que fez? Quando foi feito? Entendeu? E para quê? A gente fala tanto Maringá planejada, para que serve exatamente aquilo ali? Aquilo ali é criminoso. Nós temos que fazer pequenos terminais onde nós temos zonas comerciais, como foi dito pelo Taguchi. Por que não um pequeno terminal lá no Maringá Velho, onde a gente já tem restaurante, farmácia e tudo mais? Por que não um pequeno terminal lá na Palmares, lá na Palmeiras, lá na Franklin Delano Roosevelt, lá no Requião? Entenderam? Aqui na minha região, aqui que eu estou aqui próximo ao Aeroporto Velho, aqui na avenida, aqui na rodoviária mesmo, por exemplo, para poder abrigar os ônibus que vêm da região metropolitana, aqui do lado de Sarandi, do lado de Marialva, e outro pequeno terminal lá no Maringá Velho, que pode abrigar os ônibus da região metropolitana, que vem do lado de Paissandu, e diminuir de forma considerável a quantidade de ônibus que circula pela Avenida Brasil. Se diminui a quantidade de ônibus que circula pela Avenida Brasil, também pode diminuir a quantidade de pontos de ônibus, libera mais estacionamento, mais fácil para a população usar o comércio, mais fácil para o comerciante também poder manter ali a sua fachada, e diminui os prejuízos que o comércio da Avenida Brasil tem tido ano a ano. Semana passada nós entrevistamos o presidente da Associação do Comércio e dos Moradores da Avenida Brasil e ficamos assim abismados com a situação, entendeu? Muitos daqueles comércios pequenos, tradicionais, fechando. Nós precisamos de medidas e é possível incentivar o funcionamento desse comércio, a geração de emprego ali, com medidas absolutamente simples. E só para terminar, a questão foi tão criminosa lá na Kakogawa, não foi só a construção dos terminais não, porque aquele corredor de ônibus, certo? Aquele corredor de ônibus que agora obriga a pessoa a pegar o ônibus no meio da avenida, não dá para entender, antes ela pegava na calçada, agora tem que atravessar para o meio, né, da avenida para poder pegar o ônibus, ainda se sujeitando a um perigo, sem proteção nenhuma. Um carro desgovernado ali pode fazer um estrago, certo? Enfim, aquele corredor de ônibus acabou também tirando muitas vagas de estacionamento e fazendo com que comércios também fechassem lá na Avenida Kakogawa. Aí que eu falo, gente, mindset, galera, mindset, a gente gosta, Maringá tem tanta coisa, Maringá é uma cidade maravilhosa, né, mas tem tanta coisa, tanta gente que gosta de dizer que, porque fez, aconteceu e tal, mas olha só, e ninguém explica as contradições, é uma contradição. Precisamos fomentar mais lá na região do Parque Alfredo Niffler. Eu tenho certeza que a maioria da nossa população nunca foi lá no Alfredo Niffler, que é um parque lindíssimo, uma região de um potencial gigante, ali na cabeça da Avenida Lucílio Dielde, que poderia virar mais um grande polo de desenvolvimento nosso, um parque maravilhoso que é o Parque Alfredo Niffler, entendeu? Olha que região maravilhosa para a gente investir pesado nela ali, entendeu? E gerar mais um polo de desenvolvimento em Maringá. É assim que tem que ser, diferente. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Manda a sua sugestão, por favor, mande os seus comentários, mande as suas críticas também. A sua crítica também, ela é muito bem-vinda. A sua opinião contrária, ela também é muito bem-vinda, certo? Porque nós não somos donos da verdade, nós não sabemos tudo, e essa é a razão, inclusive, dos nossos debates. Um grande abraço, e lembramos que na quarta-feira que vem teremos mais um debate sobre o programa de governo. Nós vamos falar de práticas integrativas, que é a medicina alternativa, a medicina que pode fazer com que as pessoas não tenham a necessidade de ir para o hospital, que é algo muito forte no plano municipal do Avante. E vamos falar também sobre comunidades terapêuticas que fazem um trabalho lindíssimo de atendimento às pessoas que são dependentes químicos da nossa cidade e que ficam muitas vezes à margem, que mal são conhecidos os trabalhos feitos por essas comunidades terapêuticas. Mamãe, eu te amo. Meu amor, Vanessa, eu te amo, né? Porque a gente obriga o pessoal da família a assistir a live para poder dar um pouquinho mais de gente ali. Um abração, valeu.